Irvênia Prada é médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo e considerada uma autoridade mundial na comunidade científica sobre a neuroanatomia animal. Irvênia está ligada a várias entidades que trabalham diretamente com a proteção e defesa dos nossos bichos. É autora dos livros A Alma dos Animais e A Questão Espiritual dos Animais. Um dos assuntos abordados em suas obras é a zooterapia, que é o conjunto de procedimentos que visam auxiliar o paciente para a melhoria do seu quadro clínico mediante a utilização de animais. Em suas obras, Irvênia faz referências detalhadas de outras bibliografias e autores, funcionando também como uma fonte de informações para o aprofundamento dos estudos nesta área. A 6ª edição do CIMESP traz esta médica que há mais de 25 anos atua como palestrante e divulgadora dos conhecimentos acadêmicos veterinários, aliados à doutrina espírita. A conferencista apresenta a partir de agora o tema A Trajetória do Ser Espiritual, da Animalidade à Angelitude, Evolução e Funções do Cérebro como órgão de manifestação da mente. Boa tarde a todos. Sejam minhas primeiras palavras de agradecimento a todos aqueles responsáveis pelo fato de eu estar hoje aqui com vocês. E eu, desde que cheguei, só tenho tido motivos de alegria. Desde ontem, quando se apresentou a orquestra do projeto Criança Cidadã, que me fez ficar muito emocionada. Aliás, eu já providenciei o DVD, porque eu quero levar para São Paulo para mostrar para os meus netos. Porque como a maior forma de educação, a melhor forma de educação é o exemplo, eu quero mostrar para ele como essas crianças superaram suas dificuldades e estão nos apresentando esse espetáculo maravilhoso da arte e da superação humana, né? Bem, o nosso tema de hoje é a trajetória do ser espiritual, da animalidade e angelitude, e também acoplado ao tema evolução e funções do cérebro como órgão de manifestação da mente. Eu vou mostrar para vocês os tópicos que eu vou abordar. Nós vamos falar do princípio do processo evolutivo na obra espírita, da célula como ser inteligente, vou falar rapidamente das etapas do processo evolutivo do sistema nervoso, vou citar a hipótese kardeciana sobre a origem do corpo humano, que consta da Gênese. Vou falar da tração dianteira, que é um termo que eu uso para tentar explicar como isso vem acontecendo e demonstrar a direção do vetor desse processo evolutivo. Eu vou falar dos dois gigantes da concepção do cérebro trino, André Luiz, na obra espírita, e Maquilin, na obra acadêmica. Vou falar do que herdamos do complexo reptiliano, que é uma das etapas do processo evolutivo do cérebro. Vou encaixar, entre parênteses, a questão do anencéfalo aí, na interação cérebro-mente. Vou citar algumas curiosidades, vou falar finalmente da escolha como aspecto moral e vamos chegar finalmente até a angelitude. Bem, é interessante lembrarmos neste momento que Kardec e Darwin foram contemporâneos. Darwin lançou a sua obra A Origem das Espécies em 1859, e Kardec já tinha lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Só que essa primeira edição do Livro dos Espíritos, como vocês sabem, ela continha apenas 501 questões. 3 meses após a obra de Darwin, é que Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos com 1019 questões. E essa segunda edição, que representa a base das traduções que nós temos nas nossas mesas, na casa espírita, é que contém essa parte evolutiva dos animais que nós vamos tratar hoje, não é? E depois esse assunto é desdobrado por Kardec, ele é minuciosamente detalhado em outra obra de 1868, que é a Gênese. E 2 capítulos, o capítulo 10º, Gênese Orgânica, e o capítulo 11º, Gênese Espiritual, fazem a abordagem mais minuciosa desse processo. Bom, o processo evolutivo contínuo, ele representa uma ideia que nós encontramos na totalidade quase das obras espíritas, não só no Livro dos Espíritos, segunda edição, mas também na Gênese, como eu já disse,
mas também em outras obras, como Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Gênese da Alma, de Carvalho Schutel, Evolução Anímica, de Gabriel Delany, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Eu estou citando porque as pessoas que se interessarem podem recorrer diretamente ao original da questão. Vamos ver alguma coisa do que esses autores dizem. Então, é bem conhecida a citação de Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 9. Eu fui buscar no original em francês, ele diz exatamente assim: há em todos os reinos da natureza uma evolução. Na planta, a inteligência dormita, eu sublinhei. No animal sonha, no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Uma citação bem parecida eu encontrei em Gregório Magno, que nasceu em Roma no ano 540, foi papa e depois santificado, e ele tem uma expressão assim: o ser humano tem algo dos anjos, algo dos pássaros, algo das flores e algo das pedras. No livro dos Espíritos, capítulo 9, que trata da ação dos espíritos sobre a natureza, o item 540 é muito sugestivo. Ele é muito longo, mas resumidamente diz o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo. Eu sublinhei, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. A abordagem dessa expressão do átomo ao arcanjo, hoje em dia nós dentro do meio espírita já temos que fazer com vistas, como disse o Dr. Décio Iandoli, beirando a física quântica, porque senão nós não temos como explicar ou tentar entender esse enunciado que o princípio inteligente evolui do átomo ao arcanjo. No Mundo Maior de André Luiz, nós encontramos a citação: a crisálida da consciência, veja a que ele se refere, que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos, elas estão sendo acalentadas pelas carícias da primavera, conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos de amor. O símio, guinchando, organiza a palavra. E conclui André Luiz: desde a ameba, na água tépida do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Então, são citações dessas obras espíritas, não só das obras da codificação, mas também de outras obras subsidiárias, que estão nos mostrando que existe essa ideia de um processo evolutivo contínuo, permeando toda a obra espírita. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz ainda diz: das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, o princípio espiritual, o princípio inteligente, esboçou a estrutura esquelética, ensaiou o sistema vascular e nervoso, conquistou o instinto, a inteligência e penetrou nas faixas inaugurais da razão. E no capítulo 3 ele usa a expressão: na romagem para o reino angélico. Então aí se entende uma releitura dessa expressão do átomo ao arcanjo, né? André Luiz ainda diz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Então vocês puderam ver nesse primeiro bloco que eu estou abordando, que não só a ideia de um processo evolutivo contínuo permeia toda a obra espírita, como já existe uma firme alusão de que esse processo evolutivo começa no reino mineral, começa nos cristais, né? Quando eles dizem que o próprio germe da consciência já se encontra nas pedras, nos seixos que rolam no fundo dos rios. Então esse processo evolutivo começa muito antes do que nós podemos supor. Como o nosso tema aqui é da animalidade e angelitude, vamos ver na animalidade como tudo começou. Diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Eu chamo a atenção para o fato de que essa obra de André Luiz, a primeira edição é de 1958. Então no capítulo 3 ele diz: sob o impulso dos gênios construtores espirituais, mares mornos foram invadidos por massa viscosa. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, exprimindo-se através da rede filamentosa do protoplasma.
Então Huxley, um cientista, já teria dito que de fato o protoplasma é a base física da vida. Então, a partir da animalidade, da célula animal, então o protoplasma é a matéria orgânica que serve de base às primeiras expressões do princípio inteligente na matéria orgânica. Nós vamos ver então que vai se estabelecer um processo evolutivo em dois planos, a evolução espiritual e paralelamente a evolução orgânica, que vai sendo um espelhamento, um desdobramento do processo evolutivo espiritual. As células são seres inteligentes. Não só André Luiz, aqui no final do slide, em Evolução em Dois Mundos, ele está dizendo no capítulo 5º que as células já são princípios inteligentes encarnados. Ele diz até que as células, como seres vivos com vida própria, elas alternam a sua vivência no plano físico e no plano espiritual. Do que eu acabei concluindo que o processo encarnatório começa a nível celular, uma vez que o princípio inteligente, ele organiza a célula, ele se manifesta organicamente na matéria na célula e desencarna dessa célula e torna se acoplar em outra célula, né? E no capítulo 2 ele se diz estudioso da estrutura mental das células, confirmando então esse processo evolutivo nos dois planos, no plano espiritual e no plano físico. Mas os próprios cientistas de hoje também estão concordantes com André Luiz. Na década de 60, nós temos uma contribuição fantástica desse biólogo Gregory Bateson. Bateson estabeleceu que, como conceito de mente, para dentro da ciência, o processo cognitivo de manifestação da vida. Então, ele derrubou a postura cartesiana, que expressava apenas o ser humano como possuidor de alma e, consequentemente, de sensibilidade. Então, os animais foram coisificados, uma vez que não tinham alma nem sensibilidade, com esse conceito cartesiano, e nós, até hoje, enquanto humanidade, nós dispomos dos animais como coisas. Gregory Bateson, quando ele trouxe para dentro do bojo da ciência esse conceito de mente, ele acabou conferindo mente, essa dimensão abstrata, a todos os animais, a todos os seres vivos, aliás, né? Foi uma contribuição fantástica, porque a partir daí você pode falar em mente em relação aos seres vivos, a qualquer ser vivo. Mas mais recentemente, nós temos a contribuição fantástica de Bruce Lipton. Eu recomendo fortemente a todos que são da área de biologia e aos que se interessem pelo assunto, esse livro, A Biologia da Crença. Bruce Lipton diz assim: todas as células são seres inteligentes, até as células procariontes, que são as células mais primitivas, sem núcleo, como é o caso das amebas, né? Como é o caso das bactérias, aliás. Porque mesmo uma célula sem núcleo, uma célula procarionte, ela realiza todas as funções de uma célula eucarionte, né? A célula sem núcleo realiza todas as funções das células nucleadas, ou seja, a célula respira, excreta, digere, se locomove, enfim. Ele vai indo, ele chega a dizer que o ser humano, ele repete as funções da célula mais primitiva. Depois, então, considerando que são seres inteligentes, uma vez que elas sabem fazer todo esse processo de expressar a vida, segundo o conceito de Gregory Bateson, então nós podemos estabelecer que dentro da ciência já existe aceito esse conceito de que a evolução se faz nos dois planos, no plano mental e no plano físico. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte no capítulo 5º: com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. E olha o que ele diz em seguida: temo-las por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina. Ele refere então que esses animálculos infinitesimais que são as células se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Então ele diz assim: o corpo físico dos mamíferos e o nosso corpo físico, ele é feito por trilhões de células de princípios inteligentes que estão sob o comando do nosso princípio inteligente ou espírito mais desenvolvido. Vocês vejam a nossa responsabilidade. O nosso corpo físico,
ele representa, na realidade, uma colmeia, não só de células que são seres inteligentes, mas a essas células estão acoplados princípios inteligentes, cuja evolução nós estamos regendo, né? E ele diz também que essa regência é tão importante nos seres multicelulares, que quando você faz um raspado de pele ou pega células de alguns órgãos e faz cultura in vitro, as células acabam perdendo esse comando, então elas acabam se recolhendo aos seus estágios primitivos. Ela volta a ser células primitivas com as suas formas primitivas, porque ela perdeu o comando de um princípio inteligente em estágio mais nobre, não é? Então esse comando não só é importante, como é necessário. Nos seres multicelulares, então, nas colmeias orgânicas, em que células e princípios inteligentes estão fazendo essa evolução paritária no plano físico e no plano espiritual, começa a surgir divisão de trabalho, surge a especialização celular, surgem os neurônios, né? André Luiz diz assim, em Evolução em Dois Mundos: os neurônios são usinas microscópicas, onde a matéria mental é manipulada e expressa. Vocês vejam ainda quanto nós desconhecemos do cérebro, da organização dos neurônios e de tudo que acontece lá dentro, porque André Luiz, desde 1958, está nos dizendo que cada neurônio é uma usina microscópica, onde a matéria mental é manipulada e expressa. Eu vou passar meio rápido esse segmento, porque ele é muito técnico, mas eu quero que vocês conheçam que existe um processo evolutivo que é detectado pela neurociência. Então, a evolução do sistema nervoso, ela passa a ser uma referência no plano material dos marcos desse processo evolutivo. E nós vamos entender o seguinte, que cada marco é um espelhamento do estágio evolutivo do princípio inteligente no plano espiritual. O primeiro grupo de animais onde se considera que haja um tecido nervoso organizado, esse grupo corresponde aos selenterados, que são as anêmonas do mar, as hidras, medusas, corais. Então, existem duas redes. Uma rede mais externa, que vai dar origem ao sistema nervoso somático, dos mamíferos, do ser humano, que se relaciona com o meio externo. E uma rede mais interna, mais próxima do tubo digestivo, que vai dar origem ao sistema nervoso visceral, depois nos animais mais complexamente constituídos. Em seguida vem o chamado processo de segregação. Então, existe essa rede, os prolongamentos dos neurônios, eles se comunicam uns com os outros, mas de repente a natureza disse assim, olha, vamos parar com essa bagunça. Os corpos de neurônios vão ficar aglutinados e eles acabam resultando no que nós chamamos hoje de substância cinzenta. E os prolongamentos dos neurônios acabam também se juntando e vão formar a substância branca, dentro do sistema nervoso central, ou os nervos dentro do sistema nervoso periférico. Esse processo se chama segregação. O sistema nervoso dos invertebrados, como é o caso dos anelídeos, ele já é bem organizado. Ele é ventral ao tubo digestivo, ele é ganglionário, é formado por gânglios, ele é bilateral, existe uma cadeia de gânglios à direita e outra à esquerda, é metamérico, ou seja, existe uma sequência no sentido crânio-caudal, e ele já é regido por um gânglio maior, que já foi lá para cima, e é chamado de gânglio cerebroide. Mas uma grande transformação acontece no sistema nervoso dos vertebrados. Então eu não sei porque tudo que está evoluindo quer ficar para cima e para frente. Eu vou falar disso daqui a pouco, mais especificamente. Mas o sistema nervoso dos vertebrados, ele falou, olha, eu não quero saber desse modelo de anelídeo, que fica ventral ao tubo digestivo. Então ele se pôs dorsalmente ao tubo digestivo, né? Formou-se a notocorda, depois forma-se o sistema nervoso central. Então já as duas massas ganglionares dos anelídeos se juntam numa formação ímpar, que é dorsal ao tubo digestivo, e existe um encapsulamento ósseo depois, e a segmentação e a bilateria, ou seja, a simetria bilateral, acaba continuando. Nesse terminal correspondente à cabeça, nesse tubo neural primitivo, acontecem 3 dilatações que vão resultar no que hoje nós chamamos de encéfalo, que é toda a massa neural que nós temos dentro da cavidade craniana. E olha que coisa interessante, essas 3 vesículas, que depois resultam em formações, elas são induzidas por elementos sensoriais.
A primeira vesícula é induzida pelo olfato, a segunda pela visão e a terceira pelo equilíbrio. Aliás, eu cheguei à conclusão que toda transformação, toda modificação, ela é induzida pelo elemento sensorial. Seja uma transformação geológica, seja uma transformação social, seja biológica, de que natureza for, se não houver no elemento que vai ser responsável pela transformação, não houver essa característica da sensibilidade, de ser sensível aos estímulos, nunca vai haver transformação. Então nós precisamos, se nós quisermos modificar os nossos hábitos, nos tornarmos amanhã pessoas melhores do que somos hoje, nós temos que abrir a nossa sensibilidade para as informações que nos chegam, processá-las e aí produzir as transformações. Mas é muito interessante isso, o sistema nervoso nos dá esse exemplo, de que as transformações todas acontecem por indução dos elementos sensoriais. Então depois, nos vários grupos animais, e essa sequência de peixe, anfíbio e tal, o pessoal da biologia odeia isso, é só um recurso didático, né? Mas então vão se formando mais camadas, mais estruturas nesse polo cranial correspondente à cabeça, e depois então vão se organizando as estruturas, e vocês podem ver pelos slides aí que acaba resultando no sistema nervoso, no cérebro, no encéfalo dos mamíferos, inclusive dos primatas e do próprio ser humano. Então eu fiquei tão intrigada com isso, que há alguns anos eu me matriculei como aluna especial lá no Instituto de Biociências da USP, fiz um semestre essa disciplina com o professor Walter Neves, que é o Papa da Evolução Humana aqui no Brasil, e lá nós estudamos um capítulo que se chamou A Busca do Rubicão Cerebral. Essa palavra Rubicão, ela tem origens históricas. Em Roma, um determinado território que tinha um determinado indivíduo que tomava conta de lá, ele era limitado do outro território por um rio chamado Rubicão. E num determinado momento esse indivíduo se rebela contra a governança de Roma, ele atravessa o rio Rubicão e sai do seu território. Então, metaforicamente, esse termo Rubicão é usado quando se quer definir um limite bem preciso. Então o que se pergunta é o seguinte, nesse estudo antropológico, existe um limite bem definido entre o que é cérebro dos animais e o que é cérebro humano? Então vários estudiosos fizeram pesquisas sobre isso, e eu fiz uma pesquisa também da literatura que existia, publiquei esse pequeno livro que se chama Alma dos Animais, que quer dizer na realidade o psiquismo dos animais, e lá, como outros autores, eu cheguei à conclusão que não existe um Rubicão cerebral, que as diferenças entre o cérebro dos animais, mesmo dos primatas com o cérebro humano, elas são de natureza quantitativa e não qualitativa. O modelo é exatamente